Amém? Diz assim: Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, levanta e anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou. E entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Amém? Glória a Deus. Deus tem um tempo novo para nós. Você crê nisso? Olha só, em cima dessa palavra, você consegue enxergar nós? Deus tem um tempo novo para nós. Consegue? Olha só que coisa linda, ó. Quem eram os personagens que estavam naquele dia? Pedro, João e o paralítico, não é? Ali foi um tempo novo para os três. Aleluia. Um tempo novo para os três, amém? E é isso que o Senhor quer nos levar nessa noite, nesse entendimento, amém? Deus tem um tempo novo para nós. Glória a Deus. Sente-se, por favor. Maravilha, glória a Deus. Chegamos o início de mais um tempo, de mais um curso. Nós estamos virando um tempo. Então, a expectativa é que esse tempo perdure para toda a nossa vida. O que nós queremos é que este tempo perdure para toda a nossa vida. Todo mundo conhece aqui, ou já leu Atos 3. Atos 3 é uma inspiração para nós. Atos 3 para nós é um entendimento a respeito daquilo que Deus pode fazer por alguém e para alguém. Então, olhando para esse texto, nesse tempo, é muito necessário nós atentarmos para Atos capítulo 3. E quando nós olhamos para Atos capítulo 3, nós conseguimos enxergar apenas um único milagre. Nós enxergamos apenas um único milagre. Aí se me perguntarem assim: pastor, qual é o milagre que nós conseguimos enxergar? Vai ser fato, cada um de nós, dizer assim: o maior milagre foi operado por Pedro e João, na virtude de Deus, no nome de Jesus Cristo, sarando e curando alguém que estava enfermo de muito tempo. Olha só que interessante, deixa eu fazer você pensar. Não estava muito distante o tempo em que Jesus andava entre eles. Não estava distante. Por quê? Porque aqui era um dia depois do Pentecostes. Aqui era um dia depois da grande festa dos judeus. E nós sabemos que Jesus caminhou entre eles 40 dias. Da morte e ressurreição de Jesus, período de 40 dias depois, Jesus se ascende aos céus. 50 dias depois, ou seja, num período de 50 dias da Páscoa até Pentecostes, era o período, era o intervalo de uma festa e outra, Páscoa e Pentecostes. Jesus morreu na Páscoa, que antecedeu a Páscoa. Estavam vivendo o Pentecostes no período de 50 dias. Então nós temos 40 dias em que Jesus andou entre eles, 10 dias que Jesus
se ascendeu aos céus e que desceu o Espírito Santo. Então nós temos um dia depois, Atos capítulo 3. 51 dias depois da Páscoa, nós temos este fato acontecendo. Agora olha só, Jesus caminhou 3 anos e meio. Jesus caminhou 3 anos e meio, pregando, anunciando o reino, curando enfermos, fazendo milagres extraordinários. Muitas pessoas foram beneficiadas pela vida do Cristo. Aí eu estava meditando sobre isso e uma luz se acende na minha mente e eu começo a ficar inquieto com isso. E uma pergunta nasceu no meu coração, porque quem medita na palavra de Deus, e a palavra começa a lançar luz no entendimento, e você quer buscar mais explicação para aquilo que estava acontecendo. Qualquer passagem assim, qualquer texto que nós vemos na Bíblia assim, quando nós procuramos uma intimidade em cima daquilo, alguma coisa surge. E tentando uma resposta na inquietação, por que é que aquele paralítico não foi curado por Jesus? Você já parou para imaginar? Aquele paralítico estava ali, e a Bíblia diz que era desde nascença que aquele paralítico estava naquela porta, que era levado naquela porta. Todos os dias levavam o paralítico até aquela porta, e seria que impossível de Jesus não notar que aquele paralítico estava naquela porta, porque Jesus tinha uma vida de servir ao Senhor em todos os requisitos religiosos. Então Jesus era habitualmente, cotidiano em Jesus, está passando por aquela porta, porque aquela porta dava acesso ao templo, a porta formosa. Então é quase que impossível Jesus não ter notado aquele homem. A pergunta é, por que é que Jesus não curou aquele homem? Não é? Por que Jesus não curou aquele homem? Então, quando nós lemos Atos capítulo 3, nós conseguimos enxergar que o milagre ocorrido nesse texto não foi apenas um, foram 2 milagres, de um tempo que se inicia na vida de alguém, de um tempo novo que inicia, de um ciclo novo que inicia na vida de alguém, de uma pessoa. E todos nós temos um tempo determinado por Deus para que coisas se cumpram na nossa vida. Aquele paralítico não foi curado por Jesus, porque o paralítico tinha que estar naquele dia como uma representação máxima de que milagres estariam acontecendo e um tempo novo estaria surgindo na vida de pessoas. Muitas vezes nós não entendemos o porquê é que Deus permite certas coisas na nossa vida. O porquê que o Senhor permite certos momentos na nossa vida. Como disse a nossa irmã Daia, é que existe tempos na nossa vida em que nós estamos tão desapercebidos com as coisas, em que Deus permite nós pararmos um pouco para refletirmos a respeito de verdades absolutas em nós. E esse texto mostra para nós que um tempo novo nasce. Então a Bíblia começa a narrar para nós o fato de que 3 pessoas estavam envolvidas: Pedro, João e o paralítico. Tempo novo na vida de Pedro, tempo novo na vida de João e tempo novo na vida do paralítico. A Bíblia mostra para nós que aquele período era um período de oração. Então Pedro e João subiam juntos ao templo. Quem escreveu Atos foi Lucas. Lucas escreveu o livro de Atos, e eu acredito que de forma proposital, ele dá ênfase em que Pedro e João subiam juntos ao templo. Por que é que a Bíblia não deixa registrado para nós que outros discípulos estavam com eles? Sempre que andava com Jesus, quem é que Jesus chamava? Pedro, Tiago e João.
Por que Lucas dá ênfase para este tempo em que Pedro e João entravam juntos ao templo? Por que a Bíblia mostra para nós que Pedro e João estavam subindo ao templo juntos à hora da oração, ou às 3 horas da tarde? Eles oravam cedo, 9 horas, meio-dia e às 3 horas da tarde. Aqui era a última oração do dia, em que eles faziam no templo e depois faziam-se as orações finais em casa. Então a Bíblia mostra para nós que eles estavam subindo juntos ao templo. Por isso que o milagre ocorrido na vida de Pedro e João em um tempo novo não denota apenas que o milagre do paralítico. O milagre foi subir junto Pedro e João. Um tempo novo para 2 grupos de pessoas diante da porta formosa. A porta era tão formosa que aquilo que não tinha formosura estava às suas portas. Pegou? Aquilo que não tinha formosura pelo defeito estava à porta. E a Bíblia mostra para nós que quem estava à porta era o paralítico, aquele que não tinha formosura. Olha que contraste, irmãos, que a religião faz conosco. Olha o que a religião faz conosco. Nós estamos diante de um tempo em que eles honravam a Deus de forma litúrgica, mas a liturgia não enxergava a impossibilidade de alguém também se alegrar no Senhor e viver a mendigança à porta daquilo que tinha abundância, mendigar a porta daquilo, ou mendigar a porta do ambiente em que mais satisfação nós temos, que é Deus. Alguém mendigando a porta da casa de Deus. Será que nós conseguimos imaginar alguém mendigando a porta da casa de Deus? Aí depois nós começamos a observar alguém que estava mendigando a porta da casa de Deus, mas indo à hora da oração. Olha que interessante. A Bíblia mostra que eles se depararam diante da porta formosa. E que ao passar a porta formosa, dava acesso ao átrio das mulheres e crianças. Aí os esposos iam para um lado, os gentios iam para o outro lado, e as mulheres e crianças ficavam no meio, dentro do pátio da casa de Deus. Então, passando a porta formosa, todos agora estavam no ambiente de adoração a Deus. E aonde Deus permite deles se encontrarem? A porta. Diante da porta, antes de passar a porta para estar no átrio de Deus. Olha só. Então mostra para nós, em um sentido de uma forma figurada, mostra para nós como viviam Pedro e João e como vivia o paralítico, de forma igual, idêntica, porque antes da porta eles estavam vivendo igualzinho ao paralítico, dentro de uma forma litúrgica, mas paralisado espiritualmente. Então, quando eles estão naquele momento para entrar à porta, se deparam com alguém que era a figura deles no passado. Aleluia. Está pegando? Olha só, o paralítico coxo, mendigando, e os 2 que estavam andando com Jesus, iriam também de uma forma ou de outra, fazer com que o propósito de Deus estagnasse, paralisasse. Por isso que o milagre ocorrido não foi apenas no paralítico, mas foi o milagre de fazer com que Pedro e João subissem juntos para passar a porta formosa. Aí alguém pergunta assim, mas pastor, Pedro e João andaram com Jesus. Irmãos, e quem disse que Jesus chamou pessoas perfeitas? Passamos a ser aperfeiçoados em Deus pela presença do Espírito Santo. Aleluia, aleluia.
passamos ao estágio onde o Espírito começa. Irmão, o Espírito Santo é aquele que começa a mostrar para nós como é agora servir ao Senhor. Irmão, se eu ficar aqui pregando, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Irmão, vocês vão ficar tão bravos comigo, mas tão bravos comigo. Vocês vão falar assim: nossa, mas para o pastor não pode nada. Mas eu tenho a plena convicção que no ambiente aonde o Espírito de Deus te leva, aí seja num local, seja num ambiente, seja numa UTI, seja num quarto de hospital, seja no seu quarto de adoração, o Espírito Santo está sussurrando ao seu ouvido: eu tenho algo na sua vida, por isso permito coisas acontecerem. Muda o seu estilo de vida. É aquele momento onde nós paramos, como na canção que nós ouvimos aqui, paramos para sentir e ouvir Deus sussurrando pelo seu Espírito em nós. É aí que ele começa a dizer: você não pode isso, você não pode aquilo, você não pode isso, você não pode aquilo. Por quê? Porque eu não consigo falar, mas o Espírito de Deus fala em todos os momentos. Você está entendendo? É necessário nós termos o Espírito Santo em nós. É necessário termos o poder do Espírito Santo em nós. É necessário. Por quê? Porque emana de Deus poder e amor. Irmãos, nós cantamos aqui uma canção: emana de Deus poder e amor. Amém? Então, por isso que era um tempo novo para eles, porque eles tinham acabado de passar por um grande avivamento, ou eles estavam vivendo um grande avivamento, profetizado, irmãos, para termos ideia, profetizado há cerca de 300 anos, antes daquele avivamento acontecer. Por isso que Pedro, no dia do Pentecoste, ele vai dizer: olha, isso aqui que está acontecendo aqui, só está acontecendo porque foi profetizado pelo profeta Joel, mais de 300 anos antes daquele ambiente de avivamento estar acontecendo. O Espírito de Deus é de suma importância para nós, se nós queremos viver um tempo novo na nossa vida. Nós precisamos dar a real legalidade ao Espírito em nós. Aleluia, aleluia. Para os discípulos de Jesus e para aquele homem que mendigava à porta do templo, eles estavam experimentando um novo tempo. Eles estavam experimentando um novo tempo. Então, quando nós falamos sobre um novo tempo para a vida de João e para a vida de Pedro, porque não é em vão estar subindo juntos ao templo, nós precisamos entender a vida de João e a vida de Pedro. Irmãos, a Bíblia lança luz na nossa mente de muitas coisas a respeito de João e de Pedro. Mas eu quero falar algumas coisas, alguns pontos importantes para nós da vida de Pedro e de João. Quando Jesus começa a chamar seus discípulos, a preocupação do Cristo, na realidade, era ter próximo pessoas que estariam disponíveis para o reino, disponíveis para o reino, disponíveis para viver o reino. De primeira instância, quando nós falamos sobre a vida de Jesus, Jesus foi um líder maravilhoso, e que chamou para andar ao seu lado pessoas imperfeitas, que seriam aperfeiçoadas, através da mensagem do reino. Então Jesus começa chamando seus discípulos, dentre eles, chama duas famílias: a família de Jonas, pela vida de André e Pedro, e pela família de Boanerges, pela vida de Tiago e pela vida de João. Então duas famílias agora fazem parte do colégio apostólico de Jesus. Duas famílias fazem parte daquilo que nós chamamos de apostolado, porque seriam enviados para a pregação das boas novas. Então, quando nós olhamos para a família de Pedro e para a família de João, por incrível que pareça, eles eram pessoas que tinham o mesmo ofício. Duas famílias que vinham da pesca.
não eram iletrados, não eram letrados, eram iletrados, não eram conhecedores, não sabiam muitas coisas a respeito de educação. Eram duas pessoas, eram duas famílias, que eram famílias das redondezas de Cafarnaum, Galileia. Eram pessoas, como nós dizemos, pessoas não letradas, não conhecedoras, mas muito sinceras naquilo que vive. Sinceridade naquilo que vive. Tu pode ver uma pessoa simples e uma pessoa sincera, não é? Ele fala aquele jeito explosivo, fala daquele jeito porque não teve muito, não é? Então, duas famílias em que mostra para nós que algumas coisas estavam acontecendo a partir do momento que Jesus chama eles. Para você ter uma ideia, olha a família de João, Marcos capítulo 3. A família de João, no chamado de Jesus, no capítulo 3 de Marcos 17, quando Jesus chamando os discípulos, e diz: e a de Tiago, filho de Zebedeu, e a João, irmão de Tiago, os quais pôs o nome de Boanerges, que significa filho do trovão. Então, João e Tiago, quando Jesus chama eles, diz assim: olha, eu não vou chamar vocês mais como família dos Zebedeus, como é o seu sobrenome, mas eu quero colocar um sobrenome a vocês, que significa Boanerges, filhos do trovão. Por que Jesus coloca, ou muda o sobrenome dos dois? Porque Jesus começa a denotar que na vida dos dois se assemelhava ao barulho de trovão. Olha que interessante. O que tem o trovão? O trovão, na realidade, nada mais é do que o reflexo do encontro de duas nuvens, positiva e negativa. E nesse encontro desta nuvem, aonde são polos distintos, sai um raio, e deste raio sai um barulho. Então primeiro sai a luz, depois o barulho. E quando o barulho vem, anuncia que alguma coisa está acontecendo. Então trovão é consequência de um fenômeno natural ocorrido por dois polos, positivo e negativo, que se cruzam. É como se você estivesse mexendo na bateria do seu carro e de repente você une o positivo com o negativo. Está entendendo? Jesus chama chama João e Tiago, da família de Zebedeu. Aí quando Jesus começa a notar o temperamento dos dois, Jesus fala assim: não tem nada com Zebedeu. Aqui vocês se parecem como filhos de trovão, por causa do seu temperamento. Então a Bíblia começa a mostrar que chamando os filhos de Zebedeu, também chama os filhos de Jonas, que leva por nome também de João. E dentre eles vem primeiro André. Por quê? Porque João Batista estava sentado, aí passa André, passa Jesus, André sentado, discípulo de João. Quando Jesus passa, João Batista fala assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João, esse aí é o Cordeiro que os profetas profetizaram? Mas rapaz, eu estou anunciando, eu sou o ranca-toco para ele, eu arranco tudo toco para ele chegar. Mas então é esse o Messias? Então João, eu estou deixando o Senhor, tá bom? Porque agora eu vou seguir ele. Aí André chega para Jesus e fala assim: mestre, onde você mora? Jesus fala assim: vem e vê. Olha que interessante. André ficou tão impactado, talvez que indo na conversa com Jesus, ficou tão impactado da mensagem de Jesus, que ele fala assim: eu vou chamar meu irmão para seguir. Quem é seu irmão? Meu irmão é Simão.
Simão Bar-Jonas, ó, que significa filho de Jonas. Então Jesus fala assim: então vai lá, chame seu irmão. André corre, dá um pique, chega em Pedro e fala assim: achamos o Messias. Ah, é? Onde ele está? Vem ver. De primeira instância, quando Jesus vê Pedro chegando, simpatiza com ele, simpatiza-se com André, e diz assim: olha, eu estou pregando o reino, e eu quero chamar vocês para serem meus discípulos. Ah, Senhor, é verdade, meus discípulos. Ah, então tá bom, então, nós vamos continuar a vida, aí depois, nós nos encontramos. A Bíblia mostra para nós que eles vão para o mesmo caminho que eles vieram, e continuam fazendo as mesmas coisas, passado dias depois que Jesus chama eles. Olha só, agora a Bíblia mostra para nós que o jovem Galileu está andando pela praia, e o jovem Galileu andando pela praia, junto com quem? Com os filhos do trovão, ó, está entendendo? Os dois, os filhos do trovão, concorrente à pesca, está entendendo? Está ainda seguindo Jesus, está ainda pescando? Nós estamos seguindo Jesus. Está ainda pescando? É, não tem outra coisa. Ó, tento eu imaginar, porque o texto na cronologia mostra: Pedro, empresta seu barco? Sim, mestre. A Bíblia diz que Pedro empresta o barco, e quando empresta o barco para Jesus, Jesus prega a palavra do reino. Quando volta, fala assim: vinde após mim, porque eu vou fazer vocês pescadores de homens. Segundo a cronologia é isso, porque é um conflito muito grande para nós, porque um evangelista diz que eles passaram a seguir a Jesus, depois que André teve a revelação e chama Pedro. Mas também tem o texto de Jesus dizendo para Pedro: olha, vinde após mim, porque eu vou fazer vocês pescadores de homens. Então, a partir daquele momento, eles ingressam no colégio de discipulado de Jesus, e bate de frente com quem? Os filhos do trovão, temperamento, conflito. Então dá início agora um dos maiores trabalhos de Jesus: mudar o temperamento em relação a pessoas. O maior trabalho do Senhor é colocar o Espírito em nós, para que nós venhamos vencer a nós mesmos. Irmão, nós estamos no reino sendo moldado pelo Senhor. Nós estamos na mão do oleiro, aleluia. Nós estamos, irmão, sendo preparados na área em que nós vamos mais ser usados. Pegou? Nós estamos sendo preparados para um novo tempo, para sermos usados na área em que nós somos provados. Conflito em nós. A Bíblia mostra que passou o chamado de todos, inicia o ministério de Jesus com sinais, com milagres. E você pode observar que em todos os momentos aonde estavam os discípulos que tinham que ser moldados juntos. Vamos para tal lugar, quem vai comigo? Pedro, Tiago, João. Pedro, Tiago, João. Irmãos, é tão interessante isso que a Bíblia mostra para nós em Lucas, capítulo 9. Nós vemos que João estava sendo revelado de forma a ser moldado pelo Senhor. Eram conflitos tremendos. Então a Bíblia mostra para nós, Lucas 9:51, quando Jesus se ascende aos céus, antes de se ascender aos céus, e aconteceu que, completando os dias para a sua assunção, manifestou firme propósito de ir para Jerusalém, e mandou mensageiros diante da face, e indo eles entraram numa aldeia dos samaritanos para lhe prepararem pousada, mas não receberam, porque o seu aspecto era de como ia para Jerusalém. Agora olha só, e os seus discípulos, Tiago e João, vendo isto, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: vós não sabeis de que espírito sois.
Irmãos, olha o temperamento do filho do trovão. Era aquele negócio assim: eu sou assim, vou viver assim e vou morrer assim. Mas com Jesus não. Ele permite situações na nossa vida para nós sermos moldados. Aleluia! Irmão, eu falo isso com propriedade de causa. Pensa num cidadão sanguíneo. Está aqui. Está aqui. E como que Deus permite? Às vezes o coração acelera. Às vezes parece que a pressão sobe. Às vezes parece que vou desmaiar. Às vezes parece que não vou aguentar. Às vezes parece aquele negócio o Senhor mudando. E o Espírito de Deus fala: calma, meu filho, calma. Ai, vai com calma. Ai, meu Deus, que coisa linda. Olha o fato, a Bíblia diz que eles estavam indo para Jerusalém, só que estavam muito atrasados e precisavam passar em Samaria. E lá não receberam eles. Não, vocês são judeus, nós não podemos receber vocês. Está tarde, caminha a pé, vai embora. Nós não queremos vocês aqui. João, do lado de Jesus: mestre, vamos agora abrir a janela do céu em oração e pedir para que papai do céu mande fogo nesses camaradas aí? Olha o temperamento de João, andando com quem? Com Pedro, outro soltador de faísca. Meu Deus do céu, olha só, irmão, nós estamos falando de estar no colégio apostólico. Irmão, se nós estivéssemos na igreja de Jesus, nós íamos falar assim: mas que igreja é essa, meu Deus do céu? Que igreja que é essa? Onde os discípulos não se comunicam, onde os discípulos não estão unidos no mesmo propósito, onde os discípulos não fazem aquilo que o mestre está dizendo, onde os discípulos não conseguem entender. Ai, meu Deus do céu, eu vou embora da igreja de Jesus. Irmão, nós estamos falando do colégio apostólico de Jesus. Pessoas que ele trouxe para próximo, porque tinha potencial maravilhoso, mas precisava passar pelo processo da experiência com o reino. Aleluia. Jesus olha para João e fala assim: você não sabe de que espírito você é. Irmãos, isto é sério demais. Por isso que o Senhor nos leva a momentos da nossa vida para sermos moldados. É na aflição, é naquele momento da prova em que nós falamos assim: eu não vou aguentar, Senhor. É muita afronta. O Espírito vem sussurrando e fala assim: calma, meu filho, você vai experimentar um novo tempo. Ou você não acha que Jesus não orientava? Amados, olha só, Jesus chamou para andar com Ele pessoas imperfeitas que precisavam de constante aperfeiçoamento. Imagine alguém, irmãos, a Bíblia diz que este aqui era o tempo final de Jesus, uma semana antes de morrer na cruz. Imagine você num colégio de discipulado de 3 anos de curso intensivo, vendo o Senhor fazendo milagres. Não um pastor como eu, pé rapado, assim, no bom sentido, não é? Que malemar sabe falar a palavra, malemar sabe orar. Nenhum sinal você viu da minha parte de sinais e prodígios. Mas olha só, alguém que passa no intensivo de 3 anos com Jesus, vendo sinais todos os dias, chegar no final para pegar, irmão, para pegar o diploma de discípulo de Jesus. Dá uma dessa? Vamos ser sinceros, vamos olhar dessa maneira. Imagine alguém se esforçando para passar 3 anos do lado de Jesus, abriu mão de muita coisa, para chegar no final, para pegar o crachá de discípulo. O mestre fala assim: você não sabe de que espírito você é, rapaz. Meu Deus do céu. Olha só, porque o mestre, ele nos ensina de forma a se impulsionar, a mergulhar no Espírito. Mergulha, meu filho, mergulha no Espírito, é melhor. Mergulha, você vai conseguir vencer você mesmo mergulhando no Espírito. Mergulha. Então a Bíblia mostra para nós o temperamento de João,
dentre muitos textos, se você começar a analisar ou ver os textos desta forma, você vai ver quanta coisa aconteceu no meio dos dois. Você vai ver quanta coisa aconteceu para chegar, Atos capítulo 3, juntos estamos indo para o templo orar. Oh, meu Deus. Irmãos, olha em relação a Pedro, rapidinho agora, é cedo ainda, rapidinho, a Bíblia vai mostrar para nós, João, capítulo 20, olha só que coisa linda, João capítulo 20, nós temos a revelação do atrito entre Pedro e João. Nós vemos o atrito entre Pedro e João, de forma o escritor João escrever o que estava acontecendo entre os dois. Meu Deus do céu. Ó, a Bíblia mostra para nós em João capítulo 20, João capítulo 21, verso 20. Amém? Diz assim, verso 18, um pouquinho para cima. Ó, João capítulo 21, verso 18. Olha o que Jesus vai dizer para Pedro. Ó, a profecia que Jesus estava dando a Pedro. Na verdade te digo, que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo, e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde tu não queiras. Jesus olhando para Pedro, dizendo assim: Pedro, vai chegar um tempo na sua vida, Pedro, vai chegar um tempo na sua vida, em que as pessoas vai segurar na sua mão, vai cingir a sua mão, e vai te levar aonde você não quer ir. Você vai ficar como uma pessoa, Pedro, paralítica. É lógico que Jesus estava dizendo a respeito da morte com que Pedro iria morrer, para glorificar o nome do Senhor. Mas o sentido que Jesus estava dizendo, quando você ficar mais velho, Pedro, se você não mudar esse seu temperamento, você vai ficar um paralítico. Ou seja, tudo aquilo que eu ensinei a você e que estou incumbindo você de fazer, aqui Jesus já tinha dito que ele tinha a chave do reino, estava na mão dele. Aqui Jesus já tinha dito, já tinha parabenizado pela revelação do Pai que deu a ele. Aqui Jesus já tinha mostrado para ele que amava ele de tal maneira, e perguntou para ele se ele também amava Jesus. Aí Jesus vem com essa e fala assim: olha Pedro, se você não mudar, muita coisa vai mudar na sua vida. O propósito de Deus vai paralisar na sua vida. Você não pode continuar assim, Pedro. Agora, olha o que diz o verso 21, é mais terrível ainda, por quê? Porque é João quem está escrevendo, de si mesmo. Nesse momento João, irmãos, eu posso dizer assim, que João se ensoberbece de tal maneira, a ponto dele escrever virtudes que ele via nele mesmo, em relação a Jesus, e aquilo que Jesus via nele, em relação aos demais. Soberba. Alguém andando com Jesus, que escreve de si mesmo, para afrontar alguém. Agora você imagina a cena, Jesus estava repreendendo Pedro, imagine João, bem feito, está vendo? Bem feito. Agora João vai escrever a respeito dele, verso 21, olha só, verso 20, e Pedro voltando-se viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava. João se ensoberbeceu ou não? João ficou cheio de soberba ou não? Por quê? Porque está dizendo assim: Jesus amava mais a mim do que a todos vocês. Ficou feio. Olha só,
Ficou feio por quê? Porque João está mostrando que Jesus amava mais ele do que todos os outros discípulos, que caminhou também, abriu mão de tudo para seguir o Senhor. Ele disse de si mesmo: Jesus ama mais a mim do que vocês. Ó, glórias a mim, louvado seja a mim. Se eu não tivesse aqui, Jesus não tinha vindo. Olha só, depois ele continua dizendo, ele continua dizendo assim, ó: e que na ceia recostara também o seu peito. Ou seja, eu tenho mais intimidade com o Senhor. Eu tenho mais intimidade. A minha intimidade é de debruçar a minha cabeça no ombro do mestre. Ó. Aí depois continua, ele vai escrever, ele escrevendo dele mesmo, e disse assim: e que também recostaram o seu peito, e que dissera: Senhor, quem é que há de te trair? Ou seja, os mistérios ocultos de vocês é revelado para mim. Amados, isso aqui é muito sério. Se eu quero viver um tempo novo no Senhor, eu preciso mergulhar no Espírito Santo. Eu preciso mergulhar no Espírito. Olha a situação. Agora olha só, o mais interessante é quando tudo isso estava acontecendo, João de um lado, Pedro, que tinha acabado de ser repreendido pelo Senhor. Jesus olha para Pedro e diz assim, verso 22, vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e este o que será? Olha só, Jesus tinha acabado de repreender Pedro, e mostrando para Pedro que ele iria ficar paralítico futuramente, no propósito de Deus, se ele não mudasse a sua mentalidade, o seu jeito, o seu comportamento, que você não vai prosperar no propósito do reino, vai estagnar na fé, vai paralisar na fé, se não mudar o jeito. Ó, aí a Bíblia diz, e Pedro vendo a este, quem é este? João. Então, Jesus aqui, Pedro aqui e João aqui. Quando Jesus acaba de repreender Pedro, o que ele faz? Ele olha para João. Quando ele olha para João e fala assim: Pai do céu, e este aqui? Você já percebeu que quando nós temos problemas de relacionamento, o que nós mais queremos é que Jesus pegue o pau e dê-se o pau no fulano? Quer que desvie da fé, quer que quebre a perna, quer que faça isso? Ó, e este aqui, Jesus? Meu Deus do céu, irmão, olha que, você imagine, ó, alguém escrever uma biografia de si mesmo, mostrar esses fatos ocorridos no meio. Eu louvo a Deus porque a Bíblia é maravilhosa. Deus não esconde nada de ninguém, irmão. Deus não permite esconder nada. Nós somos o que somos. Eu sou imperfeito, tenho muitas imperfeições. É por isso que a cada dia eu estou mergulhando no Espírito. Me muda, Senhor, me muda, Senhor. Você quer mudança? Então se prepare. Eu quero um tempo novo na minha vida, então vamos nos preparar. Você que está na internet, quer um tempo novo na vida, Deus vai levar você a viver um tempo novo. Primeiro vai arrancar tudo que não presta e vai fazer tudo novo, aleluia. É assim que Deus vai fazendo em nós, e às vezes demora um tempo até a gente assimilar. Ó, Pedro falando, e este aqui? Quem é este? Ó, não podia falar, mas e João, Jesus? E João? Não, e este imprestável aqui, que está caminhando comigo todo dia, o senhor está vendo o que ele está fazendo para mim, o senhor está vendo os fusquinhas que ele faz para mim? E este, é a palavra que está aí, e este? Jesus olha para Pedro e diz o quê? Verso 22, disse-lhe Jesus, se eu quero que ele fique até que venha, o que te importa a ti? Segue-me tu. Ou seja, eu estou mudando você, Pedro, como eu também estou trabalhando nele, Pedro. Eu quero que os dois sigam, Pedro, porque o propósito que eu tenho na vida de vocês é maravilhoso, Pedro. Entenda isto, Pedro. Aleluia.
Irmão, é tão maravilhoso que depois do Pentecoste, nós temos Atos 3, Atos 5, Atos que mostra para nós a história, irmão. Quanta coisa fizeram os dois juntos. Por quê? Porque depois que eles passaram na oração e foram cheios do Espírito. Nós precisamos ser cheios do Espírito. É por isso que Atos capítulo 3 está mostrando. Subiu junto sim Pedro e João para a hora da oração. E lá aconteceu uma revelação maravilhosa de um novo tempo que Deus preparou para a vida deles. O Senhor tem marcado a nossa vida para um novo tempo. E nesse novo tempo nós precisamos estar sensíveis. Nós precisamos buscar o Espírito com mais fome, com mais intensidade. Nós precisamos cumprir um propósito. Nós não podemos ficar paralíticos. Nós não podemos ficar paralíticos. Que nós possamos caminhar como fez o leproso, o paralítico depois da cura. E o que ele fez? Ele entrou saltando no templo. Amados, o Senhor tem muitos paralíticos para trazer e colocar pelo lado de dentro, mas está esperando nós subirmos juntos para o momento da comunhão. Os paralíticos vão ser trazidos para dentro, nós vamos colocar para dentro, nós vamos ver os milagres acontecendo, nós vamos ver o poder de Deus sendo derramado, quando nós estivermos trazendo unidos para o mesmo propósito, trazendo pessoas que estão miseráveis nesta vida, mendigando a porta do templo. O Senhor vai colocar pessoas que estão paralíticas fisicamente, espiritualmente, e vão ser sarados por Pedro e João, que estão aqui, que estão na internet, que estão nas ruas, que estão buscando ao Senhor em oração. O Senhor vai levantar Pedro e João unidos no propósito, e paralíticos serão levantados em nome do Senhor Jesus Cristo. A cidade de Botucatu vai ver Pedro e João andando e pregando na unção divina, e paralíticos sendo levantado em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Olha como eles entram no templo juntos. Olha como eles falam com o paralítico. Olhe para nós. Olhe para nós. Irmão, o problema não foi dizer levante e anda. O problema é dizer olhe para nós. O problema não é dizer para as pessoas, olha, Jesus tem cura, Jesus tem libertação. O problema é dizer, olha para nós. Olha para nós. Olha para o desafio para a igreja do século 21 é olha para nós. Por isso este ano, como tem o título de o ano da santidade. Santidade não é ser superior a alguém em nível de oração, de consagração, de jejum. Santidade é nós estarmos dentro de um propósito do Senhor, cumprindo o chamado específico do Senhor neste tempo que nós chamamos hoje. Santidade é você olhar que você está sendo moldado pelo Senhor, e à medida que você vai se enchendo do Senhor, o Senhor vai levantando pessoas para nós levantarmos, sararmos. Aleluia. Eu creio em nome do Senhor Jesus que o ano de 2021 muitos paralíticos serão levantados. Você acredita? Se coloque de pé, por favor, em nome de Jesus. Eles disseram, olha para nós, não temos ouro e prata. Ou seja, eu não tenho nada do exterior. Tudo que é exterior, tudo que é humano. Quando ele falou assim, eu não tenho ouro e prata em relação ao nome de Jesus. Este é o fato interessante. Quando eles olham para o paralítico, ele fala assim, nós não temos uma confiança terrena. Então ouro e prata para nós é o símbolo das coisas terrenas. É um símbolo. Nada me prende a essa vida. Eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Levante e anda em nome de Jesus. Levante e anda em nome de Jesus. Aleluia. Eu creio em nome de Jesus, irmãos, que os paralíticos vão entrar saltando e louvando ao Senhor. Amém? Você crê nisso? Eu creio, irmãos, que Deus tem um tempo novo para nós. Deus tem um tempo novo para o paralítico. Deus tem um tempo novo para os discípulos. Deus tem um tempo novo para os paralíticos. Deus tem um tempo novo para os discípulos também.
Deus tem um tempo novo, porque é daqui que começa um fluxo diferente, um tempo diferente. Não mais Jesus, agora aqueles que Jesus comissionou para fazer a obra. Eu creio em nome de Jesus que Deus tem chamado a cada um de nós para caminhar com Ele. Somos discípulos do Senhor, e o Senhor tem um tempo novo para nós discípulos. É tempo de nós pegarmos nas mãos e dizer: vamos juntos à hora da oração. Não temos mais nada em comum entre nós. Somos um corpo, unidos, bem ajustados. Como aquela canção: somos um corpo, unidos em Cristo. Fazemos parte do corpo. E eu creio em nome de Jesus que a santidade do Senhor nesta unidade vai gerar milagres. Vai gerar milagres. Vai gerar milagres. Milagres maravilhosos e poderosos. Aleluia. Você crê nisso? Eu creio, porque o Espírito de Deus quer trabalhar em nós, irmãos. O Espírito Santo de Deus, Ele quer descer com força em nós. O Espírito de Deus quer descer com força. Somos um corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso, no grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Aleluia. Eu preciso de você, meu irmão. Eu preciso de você, minha irmã. Unidos em Cristo, nós vamos ver os milagres e as maravilhas do Senhor. Eu preciso de você. Você precisa de mim. E juntos vamos ver a glória de Deus sendo manifestados nesta terra. Vamos ver a glória do Senhor sendo manifestado nesta terra. Vamos ver a manifestação de Deus nesta terra, unidos em Cristo Jesus. Aleluia, amém? Você acredita nisso? Que os milagres do Senhor sejam vivenciados neste ano de 2021.